Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou falar sobre outros ETFs que pagam dividendos. Tem um que é de Bitcoin, que paga dividendo, entre outras dúvidas que vocês deixaram nos comentários aqui do canal. Então vamos lá! Antes da gente começar, você que é parceiro do canal, deixa um gostei, isso ajuda o vídeo a chegar em quem está aprendendo. Então vem já aqui para os comentários. Então a primeira pergunta aqui é do Saulo, pedindo para fazer uma análise do ETF Coin11. Eles usam opções também. Para quem não sabe, o Coin11 é um ETF. Eu vou, na verdade, te mostrar aqui o que eles dizem que são, né? Mas é um ETF que é um fundo passivo, geralmente com uma taxa baixa. A maioria dos ETFs são assim. Aqui, ó, a taxa é 0,98 deles aqui, então não é tão baixa assim não. Estou na lâmina do próprio fundo Coin11. Qual que é a ideia dele? Renda mensal atrelada ao Bitcoin. A promessa parece muito boa, né? Então, gerar uma renda mensal investindo em Bitcoin e implementando uma estratégia com opções de compra baseado em dados. Eles vendem call, né? Provavelmente eles devem vender call para gerar renda. É o que a galera faz. Aqui, o retorno do Coin11 comparado com o CDI tá maior, né? Ele tá mostrando aqui, mês a mês, tem um acumulado, porém, ó, a gente vê que o retorno até agora não foi lá muito interessante, ó. O dividendo pagou 12%, só que a rentabilidade foi menos 11% nessa lâmina aqui. O valor da rentabilidade mais atualizado, cota Coin11 com proventos, é essa linha mais clara, foi então aqui nos últimos meses deu 3,95%, o que não é lá muito interessante, né? Desde o começo do ano pagar 3 ponto alguma coisa usando Bitcoin e opções, que você já deveria pensar, pô, esse negócio é super explosivo, né? Mistura opções e Bitcoin, as duas ferramentas mais poderosas de multiplicar capital do mundo, mas não, o Coin11 ele é bem mais ou menos aqui, a rentabilidade é mais ou menos, não tem nada de muito extraordinário, nada de muito interessante aqui na minha visão. Mesmo que se use lá ferramentas avançadas como Bitcoin e opções. O dividend yield, segundo o site Investor 10, é de 12% ao ano, o que, legal, parece um fundo imobiliário, sei lá. Mas o problema é que a cota desvaloriza também, então não tô achando lá muito legal esse fundo não. Então pediram em vários lugares para eu falar sobre ele. Eu resisti, mas como é a primeira pergunta que tem aqui no canal, eu tive que falar. É um ETF, usa Bitcoin e opções, mas não está dando resultado legal. Talvez os parâmetros das estratégias ali que eles estão usando não tá bacana. Diferentemente dos gringos. Os gringos conseguem um retorno muito bom usando ativos voláteis e dividendo. E essas estratégias podem um dia dar problema e pode zerar lá o valor investido, só que antes disso eles já pagaram 300% de dividendos, o que garante o retorno de quem investiu. O Coin11 não paga tanto, também não sei o quão arriscado que é, não achei a descrição detalhada da estratégia, né? Eles gostam de usar essas palavras para não justificar bem, né? Ó, é a palavra baseado em dados. Então, fica aqui meu convite para o gestor aqui, eu gosto de opções, então se o gestor, alguém da Buena Vista, quiser bater um papo aqui no canal, fica o convite, a gente pode fazer uma live ou um podcast aqui no escritório, para explicar melhor se tem alguma coisa que eu não estou enxergando. Vamos para as próximas dúvidas. Tem um comentário aqui, nada a ver, blá blá blá. É um shorts que eu fiz de um podcast com uma pessoa que operava Forex, então é fora de contexto para mim. Tem uma pessoa reclamando da Clear aqui. Agora uma pergunta, e o novo IOF vai atrapalhar quem opera opções? Aqui o vídeo, no caso, era um ETF lá dos Estados Unidos que pagou 130% de dividendos nos últimos 12 meses, que eu mostrei no vídeo, MSTY, que é o ETF. Ele de fato pagou aqui, ó, vou mostrar para vocês. Nos últimos 12 meses ele pagou aqui 133% de dividendos. Qual que é a dúvida dele, né? Se com o IOF vai atrapalhar isso. O ponto é, o IOF para investimentos aparentemente foi revogado, né? A mudança do valor. Então eu não sei exatamente como vai ficar, porque nem o governo sabe. Então, se não muda nada na questão do IOF para investimentos, quando a gente mandar o dinheiro para fora, vai continuar igual. Agora, se de fato subir, todo o dinheiro que manda lá fora você paga 3,5%. Se subir, né? Ainda não sei como vai ficar, não tenho certeza, porque tem que sair a lei lá com a revogação. Vamos lá, outra questão desse ETF de pagar dividendos. Ó, o grande problema desse ETF e o valor das contas, fiz um estudo com alguns ETFs, todos despencam o valor da cota, mesmo com bolsa em alta. O Márcio levou um ponto interessante, só que quando ele paga mais de 100% do valor da própria cota em dividendos, começa a ficar interessante.
Então a gente tem aqui esse ETF MSTY, que se você somar os dividendos e o retorno total, deixa eu ver se eu tenho aqui, desde que começou em fevereiro de 2024, esse fundo ele já pagou aqui, ele já deu de retorno 300%. Então, alguma coisa nessa linha, né? Tem várias formas de você ver o resultado, mas é um resultado muito grande. Então, você, mesmo que esse fundo vá a zero, a pessoa que colocou um dinheiro e tirou já o valor que colocou, ela já não tem risco de perder. O importante é sempre ir guardando parte fora, porque esse fundo, de fato, de vez em quando ele vai perdendo o valor na cota, mas no acumulado aqui tá dando um retorno bacana. Então você tem que se preparar. É uma estratégia arriscada com um ativo arriscado. Então um dia isso aqui a cota pode ir a zero. Mas se antes de ir a zero te deu 300% de dividendos, você pode ficar tranquilo, porque, você já tem aí muito mais no seu bolso do que de fato você perdeu quando a cota foi a zero. Então assim, é o que eu disse no vídeo, é uma operação arriscada, mas para quem tem esse perfil de risco, de operar, de colocar coisas na carteira que são mais arriscadas, pode fazer sentido se usar de maneira inteligente. Um outro comentário aqui do Jonathan, mais um grande homem daqui de Franca, São Paulo. Para quem não sabe, eu sou de Franca. Valeu, Jonathan, tamo junto. Agora a gente tem mais alguns comentários, como problema de margem, né? Eu tava mostrando aqui no vídeo, né, o que eu disse que era aposentadoria turbinada, que são operações de renda com opções para a gente ter um valor mensal, um valor recorrente de caixa. E uma das operações que eu uso muito é a venda de put. E a venda de put exige que você tenha garantias, senão ela chama margem. O que é chamar margem? Debita o valor da sua conta. Então aqui, é claro, eu sempre oriento meus alunos o seguinte, a gente precisa ter garantias, e a forma de ter garantia é ou tendo boas ações, boas empresas, redondinhas, que a bolsa considera elas como garantias, ou a gente coloca parte do dinheiro em renda fixa, através tanto do título do tesouro, né? A gente compra um tesouro Selic, por exemplo, um título cheio, que serve de garantia, ou um ETF. Eu uso, a minha abordagem, particularmente, é utilizando ETFs em vez de comprar o título cheio da renda fixa. Eu uso o LFTS11, que serve como garantia, e LFTB11, são dois títulos de renda fixa que eu gosto de colocar em carteira. Se eu liquido, o dinheiro cai no dia seguinte, então é fácil de usar, entra para garantia de forma automática, e sim, para vender put, é importante você ter garantia, é importante você ter um controle do quanto você está vendendo, quanto você dá conta de arcar. Isso é normal. Sempre que você opera vendido, você opera recebendo na frente. Por que precisa de garantia? Porque essas operações de venda de opções, você recebe um dinheiro no começo e se der errado, você paga só no fim. Então como que a bolsa confia em você? Se você não tiver garantia nenhuma, você poderia receber dinheiro, sacar da conta da corretora e ir embora. Então para ter alguma segurança para o sistema, para a corretora, para a B3, é exigido que você tenha ali algum sinal, você tenha uma garantia, você tenha ações, você tenha renda fixa para mostrar que você consegue cumprir com as possíveis obrigações da operação dar errado lá no futuro. Uma dúvida aqui, Jimmy, tem algumas dezenas de milhares de ações de Banco do Brasil, então meus parabéns, já está acumulando, está em renda variável, isso é bacana. Gostaria sim de fazer uma renda com elas utilizando as opções. No caso, Call OTM. Beleza, ele quer vender Calls OTM, para quem não sabe, é uma combinação que você faz do seguinte, você tem as ações, tá lá R$10, você fala, poxa, se bater em 12, eu garanto R$12 para você. Se passar de 12, eu te garanto 12. Você está se obrigando, você está garantindo para alguém um preço. Vender call é garantir um preço para outra pessoa comprar, tá? Então eu tenho uma casa e eu falo para você, eu te garanto vender essa casa por 500 mil. Então, se subir para 1 milhão, eu vou vender por 500 mil. Então, o que acontece? Na bolsa varia muito, as pessoas muitas vezes querem garantia, elas compram essa garantia, que são as opções ali, no caso, a opção de compra, que é essa call. Então, ele quer fazer uma renda, ele quer sempre vender, ele quer sempre travar o preço para outra pessoa e receber por isso. Só que ele não quer vender, embora não tenha intenção de vendê-los. Ele quer correr o risco de vender, mas ele não quer de fato vender. Porque quando ele corre o risco, ele recebe uma grana, né? Então você fala, eu aceito travar o preço dessa casa para você por 500 mil, mas aí você vai ter que me dar uns 10 mil de reais de grana para fazer isso. Opções é isso, você trava o preço para alguém e você recebe. Só que o ponto negativo é, se a coisa subir muito, você tem que entregar, você tem que vender. Então é isso que é a venda de call. Só que ele não quer vender as ações. Ele disse, não ficaria triste se isso ocorresse. Ele não tem intenção, mas não ficaria triste. Logo, por todas elas, para gerar uma renda mensal, com opções seria pouco recomendável ou não? Eu achei um pouco bagunçada a pergunta, mas vamos lá. Se ele não quer vender
se faz sentido fazer essa operação. Aqui tem várias abordagens, tá? Tem a abordagem de eu não quero vender, mas eu prefiro a grana que entra para mim, e então eu aceito correr o risco e lido com a vida do jeito que é. Se um dia eu tiver que vender, eu vendo. Existe quem tenta ficar empurrando, por exemplo, eu garanto para você vender por 500. Aí a casa ou as ações sobem para 600. E aí, pô, eu vou ter que vender por 500 porque eu garanti para a pessoa, ela me pagou. Aí o que eu faço? Eu vou lá e garanto para outra por 600 e eu chego para a pessoa que eu garanti, né? Eu chego para o mercado e falo, olha, eu quero recomprar isso aí. Eu quero pagar para sair desse combinado que eu fiz. Você pode pagar para sair fora. E aí você vende para outro. Isso é a rolagem. Você sai dessa primeira operação para jogar para outra operação. Talvez uma operação mais longa ou com outros parâmetros, né? Como um valor maior. Então, quando a pessoa ela não quer vender as ações, algumas delas ficam tentando empurrar para frente para sempre, que não é recomendado, porque isso pode te gerar prejuízo. Tem a questão da pessoa que ela acaba, pô, eu não quero vender, mas eu aceito. Agora, se você tem um vínculo emocional muito grande com essas ações, isso é uma questão mais psicológica, ou de não acreditar na estratégia, o melhor é você não vender. Aí tem jeito diferente de fazer renda. Tem outras abordagens para fazer renda na bolsa usando opções, que não seja você usar suas ações de garantia, não usar suas ações de cobertura no caso aqui. Então, fazendo trava diagonal, usando trava calendário, usando umas travinhas, dá para tentar gerar uma renda. É um pouco mais arriscado, mas funciona. Só que você não precisa vender suas ações. O jogo é outro. É um pouquinho diferente o jogo aqui para gerar renda. Mas existem outras alternativas, então é o caminho que você pode percorrer. Agora, particularmente como eu faço, eu aceito vender. Eu posso jogar para frente a operação 1 mês ou 2, depois eu acabo definitivamente aceitando o exercício e vendendo as minhas ações. Então eu sempre vendo as ações, compro de novo. Atualmente até eu liquidei via venda coberta todas as ações que eu tava. Eu só não liquidei a autônoma porque ela não tinha opções. Então eu fiz isso e já vendi várias outras opções. Eu tenho um notional, que é o valor que eu estou exposto. Em venda de put, que já é o contrário, eu estou arriscando comprar ações de uns 5 milhões hoje. Então assim, eu sempre estou girando. Eu compro as ações, eu vendo as ações através dessas vendas de opções. Isso é uma das coisas que eu gosto de fazer. Existem várias coisas em opções e eu gosto ali de uma combinação de umas 2, 3 coisas principais ali. Uma delas é essa aqui, que é ficar vendendo. Eu já vi vários estudos, já vi vários testes e sei que essa estratégia dá um retorno bastante positivo. Então por isso eu sigo isso. Mas se você não estiver confiante, ou tiver medo, ou tiver uma relação emocional com as ações, não faça isso então. Agora uma mensagem do Paulo Carvalho aqui. Ó, Carvalho, parente meu, da mesma forma que, sei lá, milhões de pessoas no Brasil, né? Um dos nomes mais comuns do mundo é Carvalho, né? Mas enfim, ele falou que a questão de você comprar uma opção e ela valorizar muito, não é a questão da opção e sim a escolha do ativo. E esse ponto eu concordo completamente com ele. Você precisa ter uma análise muito boa para acertar a ação. E existem várias abordagens para isso, análise técnica, análise de fluxo, algumas outras coisas, operações mais longas você consegue usar fundamentos. Então o Paulo está correto, existe uma importância muito grande na escolha dos ativos na hora de você montar essas operações. Você está executando operações que eu nem lembrava que tinha, né? Agora é o aftermarket, para quem não sabe. Tinha opções semanais aqui que executaram, eu vou ver o que é isso, hein? Vamos lá, vejam comigo aqui. Ao vivo e a cores aqui, era Petrobras, operações aqui foram finalizadas, acho que eram semanais de exemplo aqui, são sem opçõezinhas, acabou fazendo eu vender sem ações da Petrobras. Agora é um ótimo momento para eu te mostrar como funciona o aftermarket, que é o horário, agora são 6 horas e 15 minutos, é um horário após o mercado fechou às 5. E agora eu estou vendido, estou shorteado, eu vou pagar um aluguel para alguém, estou pegando umas ações emprestadas, e vendi elas. Estudo automático, né? Porque uma opção minha foi exercida. Uma put minha comprada foi exercida. Então a put dá direito de vender. Então ela exerceu, essa put provavelmente devia estar no lucro aqui. Enfim, vamos lá. Agora eu vou zerar essa posição. Aqui no módulo de opções é só vir aqui e recomprar, né? Ou clicar em zerar, que aí ele faz a operação contrária. Então aqui fica a minha dica para você, o aftermarket sempre pesquise o horário, não está enviando as minhas ordens, vamos pesquisar agora, ó, só para você aprender, o horário onde você pode comprar e vender ações, tá? Não negocia-se opções no aftermarket, somente ações. Ó, horário B3, aftermarket, vamos dar uma olhada aqui, ah lá, o aftermarket já está escrito aqui, ó, das 18h25, então é daqui uns minutos ainda que eu vou poder encerrar a posição de Petrobras.
E vamos ver se eu consigo deixar pendente. Eu acho que não, porque o mercado ele tá no pré-closed, que fala até cancelar. Olha lá, as ordens não podem entrar enquanto o mercado está em pré-fechamento. Então, eu vou ter que esperar uns 5, 10 minutos para recomprar essa ação, mas é só recomprar, tá? Não é nada demais. O exercício acontece isso, ó, olha as ordens. Aparece como se eu tivesse saído aqui da opção, na verdade, ela foi para exercício e ela acarretou a venda da ação. Então já vendeu, eu tô aqui como se eu tivesse vendido Petrobras. E eu não tinha Petrobras em carteira, então eu fiquei shorteado, estou vendido em algo que eu não tenho, tá? Então eu estou devendo Petrobras, então agora eu preciso comprar para pagar Petrobras, para ficar zerado na quantidade de ações. Basicamente foi isso que aconteceu aqui na Petrobras. Isso era uma opção semanal. Como eram 100 opções, provavelmente era algum exemplo que eu dei em uma das aulas, porque eu opero em quantidades um pouco maiores, 100 opções ali, não faz verão para ninguém. Então, é isso, a gente termina por hoje. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre como funciona esse mundo de opções, de investimentos. Deixe dúvidas aqui nos comentários, vou tentar sempre fazer esses vídeos para responder vocês, dar uma atenção. Então, lembra de deixar um gostei, isso ajuda bastante quem está procurando aprender sobre mercado, sobre investimentos e está querendo encontrar esse canal. E se você é novo por aqui, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.